Fala, meus queridos alunos da disciplina de execuções, tudo bem com vocês? Então, pessoal, vamos dar continuidade para as nossas aulas remotas. Hoje a gente vai ter a nossa 13ª aula e a gente vai estudar sobre a formação, suspensão e extinção do processo de execução, tá bom? Então vamos lá, vamos dar início. E só lembrando, eu estou fazendo o upload aqui através do YouTube, mas a nossa aula está disponível através da ferramenta Moodle, que é a plataforma oficial da FACAP e a qual eu recomendo que todos utilizem. Também envio pelo e-mail e pelo nosso grupo de WhatsApp. E só lembrando, se por acaso você não está no nosso grupo de WhatsApp, por favor, sinaliza para mim que eu vou te encaminhar o link para que você possa unir ao grupo do WhatsApp, que você possa tomar todas as informações o mais rápido possível, tá bom? Então, eu quero deixar aqui para vocês também, mais uma vez, o aviso de que lá na ferramenta do Moodle, toda a aula que é lançada, aí eu faço também o cadastro do fórum. E lá no fórum, você pode tirar qualquer dúvida que porventura você possa ter. Também estou à disposição através do WhatsApp, vocês podem vir me procurar no privado que eu vou tirar qualquer dúvida que porventura você tenha. Vai ser excelente, a gente vai promover um debate lá através do nosso canal privado do WhatsApp. Também eu estou inteiramente à disposição através do e-mail. Só lembrando, meu e-mail dgestasoares@gmail.com, tá bom? Então vamos lá, vamos dar início para a nossa 13ª aula, a aula que a gente vai tratar da formação e suspensão e extinção do processo de execução. Vamos tratar de forma individualizada. Primeiro vamos estudar a questão da formação, depois da suspensão e finalizaremos com o estudo da extinção do processo de execução. Bom, logo de cara a gente vai iniciar através da formação e o que nós temos é que a iniciativa desse processo de execução é sempre do credor. Esse credor, com a constituição do título, manda a lei que, antes de se passar por essa fase de cumprimento, seja dado ao devedor, a requerimento desse exequente, um prazo de 15 dias para que ele efetue voluntariamente o pagamento. Ou seja, antes mesmo de iniciar o processo de execução, ele vai ter esse prazo de 15 dias para que ele possa fazer o pagamento de forma espontânea, sem haver essa coerção, sem haver essa intervenção do Estado, desse terceiro envolvido nessa relação interpessoal. Se ele fizer, nem sequer a gente vai ter início a essa fase de constrição de bens, pois a obrigação já foi cumprida. Digamos que ele venha a cumprir na totalidade do valor estipulado. E se ele não o fizer, será expedido desde já, sem a necessidade de novos requerimentos, o mandado de penhora e avaliação, acrescentado de um débito de 10%. Vamos conferir o que a nossa lei processual civil estipula a respeito dessa questão? E aqui eu trago o primeiro das nossas normas. Hoje eu vou trazer na aula de hoje. A gente vai estudar bastante o nosso Código do Processo Civil. Eu vou trazer diversos artigos para que a gente possa analisar. Mas é importante que você tenha em mão, agora, quando você está vendo a nossa aula remota, o seu vadimécum. Por que é importante? É importante que você já crie uma certa intimidade com esse vadimécum. É importante que você saiba onde estão os artigos principais. Então, esses artigos que eu for citando na aula de hoje, você pode pegar o seu vadimécum, procurar saber onde ele fica localizado, em qual campo que ele está localizado, para que você já comece a criar uma certa intimidade com esse vadimécum. E se você quiser, por que não? Você pode fazer uma marcação, mas é uma simples marcação, tá, pessoal? Não é para anotar doutrina, não. Você pode fazer uma simples marcação nesses artigos principais. Coloca aí uma bolinha, coloca um tracinho, grife as palavras principais dentro desse artigo,
porque se tiver uma bolinha, uma marcação simples ou até mesmo um grifo, isso não tem problema nenhum, você não vai enfrentar nenhum problema, independente da prova que você faça. O problema que você vai ter é se você fizer maiores anotações e remissões nesses artigos, tá bom? E o primeiro artigo que eu trago para vocês é o artigo 523. No artigo 523, a gente pode ver a seguinte redação: no caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação e no caso de decisão sobre parcela em controvérsia, o cumprimento definitivo de sentença far-se-á a requerimento do exequente. Aqui é o primeiro ponto importante, a questão do requerimento do exequente, sendo executado, intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescidos de custa, se porventura houver. Parágrafo 1º. Não ocorrendo pagamento voluntário, que está estipulado no caput do artigo 523, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários de advogado de 10%. Parágrafo 2º. Efetuado o pagamento parcial, no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no parágrafo 1º incidirão sobre o restante. Então, o que se tem aqui é que se porventura esse pagamento ele não for suficiente, não for dentro da dívida que está estipulada já, lembremos da questão da liquidação de sentença, se por acaso lá foi determinado um valor e essa parte faz o recolhimento a menor, então o desdobramento que nós teremos é apenas dessa parte residual. Então, nada mais justo do que essa multa e esses honorários incidirem sobre essa questão residual, sobre esses valores que não foram devidamente cumpridos. Ok? Faz sentido para você também isso? Parágrafo 3º. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido desde logo, atenção para essa parte final, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Bom, esse é um importante artigo que a gente traz, o primeiro artigo que eu trago para vocês, e vamos dar seguimento. Eu topifiquei essa parte mais importante, que é a parte da formação do processo de execução, e vamos para o nosso primeiro tópico, que é a respeito da multa. E o legislador, ele pretende estimular o executado a satisfazer espontaneamente esse julgado, evitando a prática de execução propriamente. Bom, o que se faz aqui, a ideia que o legislador traz para a gente é que as partes elas resolvam por si só os seus problemas, que não se tenha a necessidade de sempre haver uma intervenção do Estado para que se imponha esse cumprimento. E caso faça, ficará isento de multa. Do contrário, se deixar transcorrer o prazo, atenção para essa terminologia, in álibis, ou seja, deixar o prazo fluir e não realizar nada, ela incidirá, de forma que essa execução se iniciará por um valor de 10% superior ao da condenação, o que inclui o principal, juros, correção monetária, custas, honorários advocatícios. O valor constituído pela soma de todos esses itens é que será o valor da condenação. E sobre aí é que se consulta e que se calcula essa multa. É muito importante isso, pessoal, porque teve uma certa discussão que permeou por muito tempo. E essa discussão dizia que a multa, na verdade, ela devia incidir sobre esse valor histórico, ou seja, pelo valor principal, não incluindo esses outros valores que porventura venham a ser incididos nesse cálculo de execução. Então, não quero que vocês errem isso, por favor, o valor da multa ele incide sobre toda essa totalidade. Então, quem não anotou, eu vou repetir, inclui o valor principal, os juros, a correção monetária,
Estou falando bem pausado para vocês anotarem. As custas, os honorários advocatícios, todos esses 5 pontos, tá bom? E qualquer outra despesa acessória que porventura venha a ter nesse processo de execução. Bom, e aqui eu faço a minha primeira pergunta. A pergunta que eu faço, e eu espero que vocês respondam, a resposta é um exercício importante para o aprendizado, tá bom? E a pergunta que eu faço é: há necessidade de prévia intimação do executado para fluir o prazo de 15 dias? E aí, o que vocês acham? Que há ou não essa necessidade de intimação prévia? Bom, e como resposta eu trago para vocês que estabelece o artigo 523, caput, que no caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, intimando o executado para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas sempre que houver. A intimação é, portanto, necessária, que deverá ser feita sobre a regra que é estipulada no artigo 513, parágrafo 2º do nosso Código de Processo Civil. E para isso, eu trago para vocês esse dispositivo de forma isolada. E faço novamente a ressalva: trabalhe com o seu vadimécum, ele é seu maior companheiro, tá bom? O artigo 513, parágrafo 2º, diz que o devedor será intimado para cumprir sentença, inciso 1º, pelo diário de justiça na pessoa de seu advogado constituído nos autos. Segundo, por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública, ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso 4º. E o inciso 3º diz que deve ser realizada a intimação para cumprimento de sentença por meio eletrônico, quando, no caso do parágrafo 1º, artigo 246, não tiver procurador constituído nos autos. E o 4º e último inciso diz que, por edital, quando citado na forma do artigo 256, quando tiver sido revel na fase de conhecimento. É importante, a gente observa que há várias remissões, por isso que eu falo, manuseiem o vadimécum de vocês, para que vocês possam encontrar todos esses caminhos de uma forma mais facilitada. Não deixe para aprender isso quando, se porventura, eu perguntar na prova sobre essa questão da intimação, tá bom? E aqui a gente vai agora para o nosso segundo ponto, para o nosso segundo tópico, do tópico de formação do processo de execução. E é o tópico do requerimento do exequente. Se lembra que lá no caput fala do requerimento do exequente? Então, nós já conversamos. Caberá ao exequente essa iniciativa de dar o início à fase de cumprimento da sentença, da execução. Mas, para isso, ele deverá provocar o executivo, o nosso judiciário. E vamos dar uma olhada em alguns pontos interessantes sobre essa provocação do judiciário. Bastará apresentar petição requerendo a intimação do devedor para pagar o débito no prazo de 15 dias, sob pena de, não o fazendo, ter início a fase de cumprimento de sentença, com a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens. E aqui, essa questão da petição não se trata de uma petição inicial. Por favor, a gente já estudou que essa questão de ser um processo autônomo já foi por terra. Ele tem que preencher os requisitos do artigo 319 do CPC, pois não haverá um novo processo. Deve ser uma petição
específica e objetiva, que enseja esse fim almejado, que é o quê? A satisfação do julgado. E um ponto interessante é requerer, desde já, os procedimentos necessários para caso ocorra esse prazo em álibis, se caso ocorra dessa parte não se manifestar, não promover nenhuma ação, elas permanecer inerte, é interessante que a gente já peça desde já quais são os procedimentos necessários que nós queremos exigir nessa situação e que seja expedido desde logo, sem necessidade de novos requerimentos, por exemplo, o mandado de penhora e avaliação. No requerimento, o exequente ele deve tomar algumas precauções. Eu isolei 3 precauções aqui, as 3 precauções principais. A primeira delas é a apresentação do demonstrativo de débito. E essa apresentação desse demonstrativo de débito, ela deve ocorrer de acordo com o regramento do artigo 524 do nosso CPC. Deve ser indicado os itens que compõem o débito, conforme os incisos 2 e 6 do artigo citado 524, já acrescido, importante, dessa multa. Então, conforme a gente já discutiu, deve ser feita essa apuração desses valores e, diante dessa apuração desses valores, estipular já a multa de 10%, o acréscimo desses 10% a título de multa. O segundo ponto que eu trago para vocês a respeito das providências necessárias diante dessa questão do requerimento é o recolhimento das custas iniciais para o cumprimento de sentença. Recolher as custas iniciais do procedimento de sentença quando a lei de custas assim exigir. Ou seja, a gente só vai atender esse necessário requisito de recolhimento de custas se essa lei requerer. E é importante esclarecer um ponto nesse momento. O fato dele deixar de ser um processo autônomo não afasta a necessidade dessas custas iniciais, porque o que deve ser atendido, como eu já falei e eu vou repetir, é a previsão dessa lei. E é importante esclarecer que essa lei é fixada de acordo com o Estado. O próprio tribunal, que tem um dispositivo próprio, uma normativa própria para essa questão de recolhimento de custas, tá bom? Então é sempre interessante que a gente observe essa normativa estadual para saber se haverá essa incidência de recolhimento de custas iniciais para esse importante momento de satisfação do julgado. E o terceiro ponto é a indicação de bens passíveis à penhora. E essa indicação, desde logo, desde essa parte do requerimento dos bens que são passíveis à penhora, atendendo ao dispositivo do artigo 524, 7, a iniciativa ela é do credor, que deverá observar o disposto do artigo 835 do CPC. E se ele não o fizer, se porventura ele faz esse requerimento nas pressas, se esse advogado ele não tem esse zelo e cautela necessária para indicar desde já quais são esses bens passíveis à penhora, caberá então ao oficial de justiça, que ele munido de um mandado, ele vai efetuar essa penhora de bens que ele encontrar. O que ele encontrar e tiver em poder do devedor, ele vai então realizar esse mandado. Isso não significa que o devedor não possa ofertar outros bens, que ele não possa realizar a indicação de bens passíveis à penhora, mas essa oferta ela não tem nenhuma prioridade, não há preferência. O credor ele pode aceitar os bens que foram oferecidos ou ele pode até mesmo de forma injustificada rejeitar, nomeando os bens que lhe são de sua preferência. E eu falei tanto aqui do artigo 524 e 835 que surgiu a necessidade da gente dar uma olhadinha. Então eu peço que vocês também abram no seu Vadimeco e bora lá dar uma olhada.
O artigo, vamos tratar primeiro, na ordem crescente, o artigo 524 diz que o requerimento previsto no artigo 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter. Aqui existe um rol de requisitos que devem ser seguidos nesse requerimento. O primeiro deles, evidentemente, é a indicação de quem é essa pessoa que está realizando esse requerimento, que é feito através do nome completo, ao seu CPF e, se porventura for pessoa jurídica, o seu CNPJ, e isso deve estar tudo de acordo com o disposto no artigo 319. O inciso 2º diz a respeito do índice de correção monetária adotado. É importante a gente esclarecer aqui que a sentença já traz qual vai ser esse índice de correção. Se vai ser o INCOGE, se vai ser qualquer outro, nós temos diversos índices de correções que são adotados, mas no nosso estado, tanto em Pernambuco quanto na Bahia, a gente tem uma incidência maior da taxa INCOGE, tá bom? Terceiro inciso diz a respeito de os juros aplicados e as respectivas taxas. Então a gente precisa discriminar, precisa deixar claro e quais são essas atualizações que estão incidindo, quais são esses juros que foram aplicados. A sentença, em muitos casos, já até mesmo determinam quais são esses juros aplicados, quais são essas taxas que porventura incidiram e fizeram a formação desse valor que você intitula ser merecedor. O quarto, o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizado. Para isso, eu faço aqui um destaque. Pessoal, vamos se atentar ao disposto na sentença, porque às vezes a sentença ela não tem o mesmo prazo inicial, o mesmo termo inicial e termo final para todos os tipos de condenação, para todos os pedidos. Ou seja, se você tem um pedido de dano moral e outro de dano material e você teve procedência em ambos pedidos, deve se atentar, porque em muitos casos o dano moral ele é a partir da data do evento danoso, já outros é a partir da sua repercussão. Enfim, existem diversos critérios a serem adotados, diversas aplicabilidades para esse termo inicial e o termo final. Então, o que eu recomendo é que se faça pedido a pedido. Deixe esse memorial com esse requerimento de forma bem clara. Estipule lá, por exemplo, dano moral, termo inicial, tchau, termo final, tal. E a partir dali vai ser bem mais claro e bem mais elucidativo se você determinar também lá no parte, dano material, termo inicial esse, termo final este outro. E a partir dali você consegue fazer essa aplicação de juros e de correção monetária de acordo com o que foi estipulado na sentença. Quinto inciso, a periodicidade de capitalização dos juros, se for o caso. 6. Especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. E por muitas vezes a gente vê em um processo alguns descontos que devem incidir neste quanto condenatório. Então, se porventura tiver nesse processo, você deve desde já estipular e especificar qual é esse desconto e qual é a importância dele dentro dessa condenação. E sétimo, indicação de bens passíveis à penhora, sempre que possível. Então, sempre que houver essa necessidade, essa possibilidade de você já fazer desde já essa determinação, então que o faça. E agora eu trago para vocês também um importante disposto, como a gente conversou na questão da indicação de bens passíveis à penhora, o artigo 835, que tem o seguinte inteligência: a penhora observará preferencialmente a seguinte ordem: 1. Dinheiro em espécie
ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. 2. Títulos de dívida pública da União, dos Estados ou do Distrito Federal em cotação em mercado. 3. Títulos e valores mobiliários com cotação em mercado. 4. Veículos de via terrestre. 5. Bens imóveis. 6. Bens móveis em geral. 7. Semoventes. 8. Navios e aeronaves. 9. Ações e cotas de sociedades simples e empresárias. 10. Percentual do faturamento da empresa devedora. 11. Pedras e metais preciosos. 12. Direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. E 13. Qualquer outros direitos. Bom, a gente verificou agora essa ordem de preferência, então é um rol que é bem interessante e você, quando for promover esse requerimento, é importante observar dentro desse rol quais são os bens que você consegue identificar que o devedor tenha e você elenca de acordo com essa preferência já estipulada até mesmo dentro do próprio artigo. E nesse momento, eu gostaria de fazer uma segunda pergunta para vocês. A questão da obrigatoriedade da citação do devedor. E aí, vocês acham que é obrigatório citar o devedor ou não? Bom, pessoal, eu espero que todo mundo tenha acertado essa pergunta. Se você, por acaso, não acertou, por favor, pause o vídeo nesse mesmo momento. Pause a nossa aula remota nesse mesmo momento e retorne para o início, porque você perdeu um importante trecho da nossa fala, um importante trecho da nossa aula. O que se ventila em processo de execução é intimação, conforme o caput do artigo 523, que ele diz exatamente assim: a citação na fase de conhecimento é única e que valerá para todas as fases desse processo sincrético. E eu destaco aqui para vocês, mais uma vez, o artigo 523 no seu caput, que tem a seguinte redação: no caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo de sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo executado intimado. Vou repetir, presta atenção para o grifo que eu fiz no artigo até em vermelho, destaquei. Pega o seu vadimécum e grifa essa parte. Intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se porventura houver. Tá bom? Eu espero que isso não gere nenhum tipo de confusão para vocês, essa dificuldade de verificação de citação ou intimação. Beleza? Nosso terceiro ponto é a respeito da prescrição intercorrente. Após o decurso de 1 ano de suspensão do processo por falta de bens penhoráveis, começa a correr o prazo para prescrição intercorrente, que é previsto lá no artigo 921, parágrafo 4º. E resolveu-se, assim, o nosso Código de Processo Civil, essa matéria de grande controvérsia no diploma anterior, em sede doutrinária e jurisprudencial, tendo em vista que havia uma certa omissão no nosso Código de Processo Civil antigo, no nosso Código de Processo Civil de 73, acerca desse tempo. E esse tema foi muito discutido, a doutrina tratou bastante, a nossa jurisprudência também. O próprio STJ, por exemplo, ele mantinha um entendimento contrário, admitindo essa modalidade nas execuções fiscais, mas vedando
nas execuções cíveis, esse entendimento de prescrição, desse prazo de prescrição, de que não voltaria a ocorrer enquanto a causa da suspensão for mantida. É até mesmo controverso, né? Por que em algumas execuções se fluía e se aplicava essa questão prazal, já para outras não? Então, a partir da edição desse Código de Processo Civil atual, de 2015, então passa a ser expressado de forma autorizada o reconhecimento da prescrição intercorrente. O juiz, no entanto, antes mesmo de reconhecê-la, ele deve dar às partes uma oportunidade para que ela venha se manifestar, até mesmo atendendo aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Vamos dar uma analisada melhor nessa questão da prescrição. Ocorrerá a prescrição quando o credor, duas possibilidades eu destaco aqui para vocês. A primeira delas é deixa de requerer o cumprimento da sentença, ou seja, ele é inerte, ele fica calado. E pelo menos a gente viu nas nossas aulas iniciais da faculdade de Direito que o direito não socorre a quem dorme. Vocês viram isso? Eu lembro da minha primeira aula de Direito, foi o primeiro preceito que eu aprendi, foi esse. O direito não socorre a quem dorme. E a segunda possibilidade é, ou tendo requerido, deixa de tomar as providências necessárias para a execução que tenha andamento. Então, preenchidos os requisitos do artigo 523 do Código do Processo Civil, caberá ao exequente requerer essa execução, já que o juiz ele não pode iniciar de ofício. Vou repetir, cabe ao exequente requerer a execução, porque o juiz ele não pode requerer de ofício. A partir daí, começa a correr esse prazo de prescrição da pretensão executiva, que nos termos de uma importante súmula do nosso STF e é o mesmo prazo de pretensão dessa sentença condenatória. Vamos dar uma olhada nessa súmula para entender melhor. Que eu trago para vocês o importante e o bonito edifício do nosso Supremo Tribunal Federal, na nossa fachada, e logo acima a súmula que eles decidiram. É a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Como nós vimos, o teor desta súmula, e espero que tenha sido bem fácil a compreensão para vocês. Agora, eu gostaria de voltar a um ponto, essa questão de deixar de tomar as providências necessárias. Pode ser que ocorra a seguinte situação se o exequente requerer o cumprimento de sentença. Iniciada a execução, ela será suspensa por 1 ano. Caso o executado não possua bens, digamos, bens passíveis a penhora. E nesse interregno, a suspensão não decorre de inércia do exequente. O prazo de prescrição ele ficará suspenso. Após esse prazo, deve o exequente tomar as medidas necessárias para tentar localizar esses bens passíveis de penhora. Digamos que esse tempo que ficou suspenso o processo seja suficiente para que ele consiga localizar esses bens, para que o devedor, que antes digamos que ele não tinha nada, ele passe a já ter alguns bens, e esses bens, caso o exequente tenha conhecimento, ele promova com todas as providências necessárias para que esses bens sejam indicados e passíveis a penhora. Mas ele só começará a correr esse prazo de suspensão e desde que não haja essa manifestação do exequente. Vimos que o prazo fica parado e se porventura deu essa fatalidade desse prazo, desse termo que foi fixado dentro do prazo, dentro do processo, e se porventura ele ficar parado, ele não empreender nenhuma providência necessária para localizar o executado ou até mesmo o bem que tenham sido adquiridos por esse período, não correrá a prescrição dessa prescrição intercorrente. Então, vamos lá.
Se vocês compreenderam isso, vamos avançar para o nosso próximo ponto. Se por acaso vocês não compreenderam, não ficou claro para vocês, eu peço que vocês me procurem no WhatsApp, na parte privada. Eu estou inteiramente à discussão para a gente tecer alguns comentários para que fique mais claro. Ou você pode me acionar através do e-mail, ou até mesmo através da ferramenta do Moodle, ou, por que não, colocar aqui nos comentários do YouTube, para que a gente possa esclarecer, de certa forma, esse ponto importante da pretensão intercorrente, que eu firmo novamente o seguinte ponto: é matéria de muita discussão doutrinária e jurisprudencial. Então, compreendida essa questão, avancemos para o nosso próximo tópico, que é o tópico importante para todos nós, que é a respeito dos honorários advocatícios. E o ponto que eu trago para vocês, para que vocês possam compreender essa questão da importância dos honorários advocatícios na formação do processo de execução, é que serão devidos novos honorários advocatícios relacionados a esta fase, o que não se confunde com esses honorários que já foram fixados nessa sentença condenatória, nesse processo, nessa ação de conhecimento. Lá foi fixados os honorários advocatícios atinente àquela fase processual, aquele momento processual. Agora a gente está diante de um novo momento processual. Então, nada mais justo do que a fixação de honorários advocatícios proporcional a este ponto, a este momento processual. Este momento é importante e eu trago para vocês duas súmulas, até mesmo para colaborar com essa discussão. A primeira delas, do STJ, importante esclarecer. A súmula 517 diz: são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para o pagamento voluntário, que se iniciada após a intimação do advogado da parte executada. Essa é a primeira súmula que eu trago para vocês. E a segunda súmula é a súmula 519, que diz: na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Ou seja, se houver uma impugnação, porém só serão cabíveis honorários advocatícios em caso do acolhimento dessa impugnação e uma consequente extinção desta execução, certo? Então, o entendimento que se passa é que, se porventura foi feita uma impugnação e os argumentos nela contidos são argumentos que são procedentes, são argumentos que são favoráveis e fazem total sentido, então não há o porquê se iniciar essa fase. E se não houve o início da fase, não há o porquê se haver o arbitramento de honorários advocatícios. Próximo tópico, próximo ponto, nosso quinto ponto a respeito da formação do processo de execução é a respeito do mandado de penhora e avaliação. Vamos lá. Transcorrido, um ponto que a gente já conversou e eu vou recapitular. Transcorrido em álibis o prazo de 15 dias para esse pagamento voluntário, requerido pelo exequente na forma do artigo 524 do Código de Processo Civil, com a apresentação desse memorial de cálculo descritivo, com essa descrição pontual de todos os cálculos que neles estão incluídos e reconhecendo as diligências do oficial de justiça, será expedido mandado de penhora e avaliação, sem a necessidade de um novo requerimento. Certo? Vamos agora avançar para o nosso segundo ponto, o ponto da suspensão do processo de execução. E nesse segundo ponto, o primeiro slide que eu trago para vocês, a primeira discussão que eu tenho para trazer para vocês é o seguinte: a suspensão de execução é algo transitório
em que ela restará obstada por alguma razão. Trata-se de uma situação excepcional, o que enseja uma interpretação restritiva, uma interpretação ipsis literis de suas normas, das normas contidas no nosso Código de Processo Civil, qualquer outra norma que porventura venha a incidir, ela deve ser feita essa interpretação de forma literal, tá bom? Porque o que a gente fala é a questão de excepcionalidade. Bom, já discutimos uma série de vezes que o processo de execução ele tem que ser célere, até mesmo para atender essa satisfação, para que seja encerrada esse inadimplemento, essa questão de inadimplência que o devedor tem para o seu credor e que ele venha a ser satisfeito o quanto antes. Então, a gente não pode admitir que venha a ocorrer a hipóteses de suspensão, que esse processo fique parado e que isso gere ainda mais desconforto, ainda mais prejuízos para o credor. E o primeiro ponto que eu trago para vocês é o artigo 923, que diz que, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de ardição de impedimento ou de suspensão, ordenar providências urgentes. Aí, nesse momento, eu queria fazer mais uma questão para vocês, enquanto eu falo, enquanto eu vou tomar uma água, porque minha voz já está ficando rouca, que é o seguinte: se, entretanto, outros atos forem praticados, que, apesar de serem viciados, eles poderão ser válidos, ou seja, o processo está suspenso, mas são apresentados alguns pontos que o juiz ele deve ponderar. Isso mesmo, ele deve ponderar ao ponto dele analisar se é pertinente essa indagação ou não. E se porventura ele for válido, o que acontece? E para isso, eu trago o seguinte: sim, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e conforme a inteligência do artigo 277 do nosso Código de Processo Civil, qual eu já isolo nesse mesmo slide, que diz que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válida o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Ou seja, a gente está buscando uma satisfação de um direito desse credor. E se porventura a gente consiga visualizar um ato que, por mais que o processo esteja suspenso, ele pode ser validado, então ele deve ser validado, desde que ele alcance essa finalidade principal do processo de execução, que é essa satisfação desse direito do credor. E a suspensão ela pode ser própria ou imprópria. Vamos tratar dessa questão de classificação, dessa diferenciação, e o primeiro conceito que eu trago para vocês a respeito de própria é quando essa paralisação da execução é total e irrestrita. Já a imprópria, ela ocorre uma paralisação apenas do processo principal. Eu acredito que para o conceito de própria não deve haver maiores dificuldades. Já para o conceito de imprópria, merece um pouco mais de atenção e eu queria conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso. A imprópria ocorre se apenas se paralisa esse processo principal, mas alguns atos processuais eles ainda são praticados. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro? Por exemplo, um expediente tem o seu curso normal, citando caso análogo à suspensão dos atos do processo principal, enquanto o tribunal ele está decidindo se esse magistrado, porventura, ele é uma pessoa impedida ou suspeita para esse julgamento. Então, essa suspensão ela vai ser feita apenas para o processo principal. Para esses outros atos, não. Vai haver essa decisão de suspeição ou de impedimento desse magistrado, ok?
Ultrapassado esse ponto, então vamos analisar as hipóteses em que a gente pode verificar essa ocorrência, esse cometimento de suspensão. E para isso eu vou me socorrer do dispositivo legal e eu peço novamente que você pegue nesse momento seu vade-mecum e você faça uma bolinha do lado desse artigo aí, que diz o seguinte: suspende-se a execução 1. Nas hipóteses dos artigos 313 e 315 no que couber. Eu isolei logo em seguida e a gente já volta para esses dois importantes artigos. 2. No todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução. 3. Quando o executado não possuir bens penhoráveis. 4. Se a alienação dos bens penhoráveis não se realizar por falta de licitantes e o exequente, no prazo de 15 dias, não requerer a adjudicação nem indicar bens penhoráveis. Quinto, quando concedido parcelamento, de que se trata o artigo 916. E aqui eu trouxe para vocês esses dois importantes artigos, o 313 e 315, que é referido nesse primeiro inciso, nas hipóteses dos artigos 313 e 315, no que couber. Então vamos analisar cada um desses artigos. O artigo 313 diz que suspende-se o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. 2. Pela convenção das partes. 3. Pela arguição de impedimento ou de suspeição. 4. Pela admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas. 5. Quando a sentença de mérito depender de julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. E o B diz que tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo. E o 6, um que nesse momento se reflete muito importante, que é por motivo de força maior. 7. Quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo. 8. Nos demais casos que o Código regular pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa. Isso é um direito que as advogadas elas brigaram bastante e é um respeito, é um avanço e um importante ponto que as advogadas conseguiram e cabe aqui um elogio ao legislador por ter essa sensibilidade em conceder essa suspensão para essa ponto de quando houver uma única advogada. E 10º, quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. E aqui eu trago também o artigo 315. O artigo 315 diz que, se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspeição do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Bom, eu trouxe para vocês, então, diversas normas importantes que dizem a respeito de suspensão, mas também é interessante falar que pode haver um requerimento dessas partes, elas podem solicitar essa eventual suspensão, desde que seja devidamente justificado, vai caber ao juiz fazer esse acolhimento ou não.
E agora a gente avança para o nosso terceiro tópico da nossa aula, no terceiro e último tópico da nossa aula, que trata a respeito da extinção do processo de execução. E eu trago logo de cara para vocês qual é esse dispositivo legal que disciplina a respeito da extinção. E o artigo 924 diz que extingue-se a execução quando 1. A petição inicial for indeferida, 2. A obrigação for satisfeita. Esse tópico 1 é bem claro, né? Então, se você não formula os seus pedidos corretos, se você não preenche os tópicos necessários para essa petição ser realizada, evidentemente que ela deve ser indeferida, para que você cumpra com essa lacuna que foi feita na sua petição. Isso mesmo, na sua petição, não é a petição inicial, beleza? 2. A obrigação for satisfeita. Evidente, se a obrigação, se a satisfação do credor ela já foi alcançada, não tem o porquê ser discutido a questão da execução total desses valores. É evidente que se houver uma satisfação dessa obrigação de forma parcial, como a gente já conversou, vai seguir esse processo de execução discutindo apenas esse valor residual. Deve ser descontado esse valor que porventura já foi atingido, advindo desse cumprimento parcial. 3. O executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida. Por exemplo, digamos que no decorrer desses processos, se há uma questão de satisfação desse credor de um valor e, porventura, ele se torne devedor em um outro processo, pode haver essa compensação, de forma com que, se há essa compensação, e há uma extinção total dessa dívida. O quarto diz que o exequente renunciar ao crédito. Quinto, ocorrer a prescrição intercorrente, fenômeno e instituto esse que a gente já estudou. E aqui eu trago também um outro importante artigo, que é o artigo 925, que diz que a extinção só produz efeito quando declarado por sentença. E aqui cabe uma pausa. Por quê? Dessa forma, nós podemos verificar, nós conseguimos visualizar que essa sentença ela terá natureza declaratória, já que afirma o fim desse vínculo obrigacional, desde o momento em que se deu essa causa dessa execução, devendo, portanto, ter efeito ex tunc, tá bom? Durante a execução, como em qualquer outro procedimento, o juiz ele pode proferir diversos atos sobre diversas naturezas, de forma evidente. E, sendo despacho, será o mesmo irrecorrível, por disposição expressa do artigo 203, parágrafo 3º do nosso Código de Processo Civil. Há a possibilidade também de serem decisões interlocutórias, que inclusive é mais frequente ter decisões interlocutórias nos processos de execução. E com a diferença de que, em sede de execução, essas decisões podem ditar os rumos seguintes do processo, possuindo uma carga decisória mais ampla do que a sentença, porque essas decisões interlocutórias que são tomadas pelos magistrados, ele pode culminar nesse êxito ou não dessa execução. Tá bom, pessoal? Bom, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, mas eu quero propor uma dinâmica diferente. Se a gente tivesse com a nossa aula presencial, nós estamos tendo essa aula de forma remota, eu queria propor uma dinâmica diferente. E a dinâmica que eu tenho para vocês é o seguinte: se você chegou até esse momento, se você é a primeira pessoa que chegou a esse momento, eu quero propor um desafio para você.
E o desafio ele vai valer um chocolate. Isso mesmo, não vale ponto extra por enquanto. A gente vai ter também uma dinâmica valendo ponto extra. Nesse momento, nessa aula, nessa 13ª aula sobre formação e suspensão e extinção dos contratos, do processo de execução, eu vou fazer para vocês uma dinâmica valendo chocolate. E o seu ingresso, o seu início para participar desse desafio, eu quero que você vá até o nosso grupo de WhatsApp e escreva a seguinte sentença: professor, eu sei a resposta e mereço ganhar. Posso te passar no privado desse mesmo modelo, dessa mesma forma que está escrito nesse slide. É isso que eu peço para vocês, que vocês façam apenas essa escrito. E eu vou até vocês no privado e você vai me passar o gabarito. São 3 questões que nós discutimos até esse momento nas nossas aulas. Então vamos lá, vamos ver a nossa primeira questão. Repetindo, é apenas isso que deve ser escrito no grupo. Professor, eu sei a resposta e mereço ganhar. Posso te passar no privado. Eu vou autorizar, eu vou falar com você no privado e eu vou colher esse gabarito. Se você for acertou, então o chocolate é seu. Só lembrando que é apenas o primeiro que vai ganhar esse chocolate, senão vocês quebram a banca, ainda mais nesse período de crise que nós estamos vivendo. E o primeiro exercício diz o seguinte: segundo o Código de Processo Civil vigente, o processo de execução não pode ser extinto quando, letra A, for concedido o parcelamento, letra B, a obrigação for satisfeita, letra C, a petição inicial for indeferida, letra D, ocorrer a prescrição intercorrente e letra E, o exequente renunciar ao crédito. Então são essas hipóteses, há apenas uma alternativa a ser assinalada e indicada como, segundo o Código de Processo Civil vigente, o processo de execução não pode ser extinto. Observe que eu botei até de letra maiúscula, não pode ser extinto. A segunda questão, o segundo ponto do desafio é sobre o processo de execução de título extrajudicial e o cumprimento de sentença com base no novo Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. Alternativa A: quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, deverá o próprio exequente, isto é, o credor, apontar o valor correto, pois se cuida de ônus próprio da parte interessada na execução. Alternativa B: a concessão de efeito suspensivo à impugnação, deduzida por um dos executados, suspenderá a execução contra os que não impugnaram, quando o respectivo fundamento tiver respeito exclusivamente ao impugnante. Alternativa C: a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter um título executivo judicial. Alternativa D: a sentença arbitral, por se tratar de ato jurídico entre privados, tem força de título extrajudicial. Essa é a nossa segunda questão. E a terceira questão e última é: João foi condenado por decisão transitada em julgado a pagar a Renato R$ 10.000, de acordo com o Código de Processo Civil, se não efetuar o pagamento integral no prazo de, alternativa A, 10 dias, o montante da condenação será acrescido de multa de 15% de condenação e de ofício expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, do qual será citado João, em regra, pessoalmente. Alternativa B: em 10 dias, o montante de condenação será acrescido de multa de 15% sobre o valor da condenação
e de ofício expedir-se-á o mandado de penhora e avaliação, do qual será intimado João, em regra, pessoalmente. Alternativa C, 15 dias. O montante de condenação será acrescido multa de 10% sobre o valor não pago e há requerimento de Renato. Expedir-se-á o mandado de penhora e avaliação, do qual será citado João, em regra, na pessoa de seu advogado. E alternativa D e última, em prazo de 15 dias, o montante de condenação será acrescido multa de 10% sobre o valor não pago e a requerimento de Renato, expedir-se-á mandato de penhora e citação, do qual será intimado João, em regra, na pessoa de seu advogado. Bom, apenas repetindo, se você sabe essas três respostas, aí sim você vai até o grupo e coloca a sentença que a gente colocou aqui no slide, que é: professor, eu sei a resposta e mereço ganhar. Então, aquele primeiro a responder, ele vai ganhar o chocolate. Assim que a gente estiver presencialmente juntos, então eu vou entregar esse chocolate para o primeiro que acertar, desde que ele fale essa sentença. Tá bom? Combinado, pessoal? Bom, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu agradeço mais uma vez a disposição e a dedicação de todos. Eu sei que estamos vivendo um momento difícil da nossa vida, um momento importante e crucial que a gente nunca viveu. Então a gente não sabe como lidar com isso. Então tenha calma, respeite seus limites, a sua produtividade. Cada um tem seu tempo, cada um tem o seu andamento. Afinal, somente quem sofre sabe onde o calo aperta. Beleza? Combinado? Valeu, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos em frente e até a próxima. E conte comigo. E lembrando, eu vou fazer o lançamento aqui no YouTube, mas as aulas também serão recebidas pelo WhatsApp, pelo Moodle, que é a plataforma oficial da FACAP, a qual eu peço que todos entrem, por e-mail, e também fiquem à vontade para tirar dúvida em qualquer uma dessa plataforma, no YouTube, WhatsApp, e-mail ou pelo Moodle, aonde a gente abre um fórum a cada aula, tá bom? Obrigado e até a próxima. Tchau.